Câmera um ok. Câmera 2 ok. Câmera 3 ok. E gravando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Construindo o Inevitável. E hoje a nossa convidada é uma mulher que não só construiu um negócio, mas construiu uma história. A nossa convidada saiu de um cenário extremamente desafiador, infância na Baixada Fluminense, perdas profundas logo no início da vida e decidiu muito cedo que a realidade dela não seria um limite. Com intencionalidade, ela construiu uma trajetória de mais de 18 anos no mercado de casamentos, realizou mais de 1.000 eventos, formou profissionais e mesmo no auge, teve coragem de recomeçar. Hoje, ela é fundadora do Ateliê Véu, um negócio que nasce não só de estratégia, mas de um movimento interno. Menos perfeição e mais verdade. Mas o que mais nos chama atenção na história dela não é o sucesso. É a forma como ela toma decisões. Com consciência, com coragem e com direção. Seja bem-vinda, Lu! Que alegria ter você aqui com a gente! Nossa, depois dessa apresentação, fico até emocionada. Lu, que incrível! Assim, eu conheci um pouco da tua história e ela chama muita atenção exatamente por isso, pela forma como você pensa e como você toma decisões, né? E uma das coisas que eu gostaria muito que você compartilhasse com quem está nos ouvindo, né, com quem está nos assistindo, é qual foi a decisão que você tomou que mudou todo o rumo da tua vida? Olha, a principal decisão eu acho que foi quando criança, que eu tinha um cenário de realmente dificuldades, desafios, e eu entendi naquele momento, mesmo criança, que o que poderia mudar a minha história seria estudar. Eu vinha de um cenário de pobreza, e de uma realidade que, se eu continuasse da mesma forma que eu seguisse, eu teria certeza que não mudaria no futuro. Mas a decisão mais importante, assim, foi entender que haveria possibilidade de mudança, e essa mudança seria dedicando aos estudos e mudando o cenário daquela realidade. E da realidade que você vivia, né, que você vivia numa realidade bastante humilde, né, em que tiveram algumas perdas ali, né, da sua mãe, no parto, enfim, uma série de perdas, dificuldades que você vivia, e ter essa consciência, né, de conhecimento, de estudar, porque geralmente quando a gente é criança a gente não gosta muito de estudar, a gente não quer muito estudar, e você ter essa consciência, né, eu acho que teve uma decisão, quando a gente estava conversando, que eu achei sensacional, que foi quando você teve a ideia, né, tomou a decisão de ir na escola particular. Uhum. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi isso, né? Que você entrou mais tarde na escola, enfim, como é que foi esse trajeto até você se formar? Eu entrei tarde, né? Como a gente havia conversado, eu entrei tarde no ensino fundamental. Eu não fiz aquela preparação do pré, do CA, e eu entrei na escola já com 8 anos de idade. E como eu não fiz essa preparação, na minha primeira série eu já fiquei reprovada, porque eu não sabia ler e escrever. E eu tive ajuda de pessoas, de familiares, na alfabetização, além da escola. Eu estudava numa escola pública, na minha região. E como eu entrei muito tarde e fiquei reprovada, então eu tive que fazer novamente a primeira série com 9 anos de idade, onde crianças já estão na terceira série, enfim, já estão Sim, mais avançados. Possivelmente você era a mais velha da turma, né? Exatamente, eu era a mais velha da turma. E em um dado momento, quando eu estava na 5ª para 6ª, essa escola no qual eu estudava entrou em greve. Na verdade, a rede de ensino público, naquele momento, entrou em greve durante um período. E eu já, atrasada na escola, pensei, se eu continuar, vou me atrasar mais ainda. E naquele momento, a minha saída foi sonhar o impossível, que era uma escola particular. Porque a realidade financeira que nós tínhamos naquele momento, eu fui criada pela minha avó, após o falecimento da minha mãe no meu parto. Eu fui criada pela minha avó e pela minha tia. E a realidade financeira não permitia. E nós éramos em 3. Eu tenho a minha prima e eu tenho minha irmã. Então, éramos
3 meninas na fase de escola. No entanto, o uniforme passava de uma para outra. Nosso uniforme era camisa branca e saia azul. Só que da minha irmã era a primeira, a mais velha, era branca com azul marinho, a outra era branca já de tão lavada, ia pro lilás, e a minha já tava no cinza. E o uniforme ia passando, que eu era mais nova. E naquele momento não tinha possibilidades, né, de assumir a responsabilidade. Éramos 3 meninas e a escola das 3 entraram em greve. Só que as minhas outras 2 irmãs, né, apesar de eu chamar da Renata ser minha prima, eu também a chamo de irmã, elas já estavam um pouquinho mais adiantadas. E eu entendi que deveria fazer ali a mudança, poderia ser uma escola particular. E eu comecei a trabalhar muito nova para pagar aquela mensalidade da escola particular. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção, que veio também na história do Danilo, né, em outras histórias que a gente trouxe, que é a parte da venda para conseguir ter mais recurso, né, para realizar os seus sonhos, os seus desejos. Eu vejo que isso também aconteceu contigo, né? Sim, eu brinco que eu sou empreendedora desde muito nova. Então, criança, eu vendia laço de cabelo para mães da minha rua, para outras crianças. Então, assim, eu vendia lacinho de cabelo, depois eu fui vender aquelas revistas, né, perfumaria e tal, que vendia nas revistas, e fui ali empreendendo para que eu conseguisse arcar com os custos daquele momento da minha escola. E depois eu paguei o meu 2º grau e eu paguei a faculdade toda. Uau. Empreendendo e trabalhando para que conseguisse mudar aquela história, e deu certo. E interessante isso que tu tá falando, porque quando a gente fala essa conexão com a tua história e essa conexão com o empreendedorismo muito cedo, né? Geralmente eu acredito que a tua história é parecida com a de muitos empreendedores brasileiros, como eu também, que às vezes a gente começa a empreender sem consciência. Na nossa cabeça, empreender é vender alguma coisa. Sim. Preciso fazer um dinheiro, né? A gente sempre fala que no Brasil no mundo, né? Existem 2 tipos de empreendedor. O empreendedor pela necessidade e o empreendedor pela oportunidade. No teu caso, provavelmente, o empreendedorismo te achou por uma necessidade. Mas hoje, com certeza, olhando toda a tua trajetória de muito sucesso, a gente sabe que realmente tu construiu essa oportunidade. Porque como é que foi esse processo de criar consciência que vender, que ter um pequeno negócio poderia ser algo que de fato ia mudar a tua vida e ia te dar aquilo que tu precisava? Como é que foi? Como é que tu teve consciência disso ao ponto de dizer assim, caramba, isso aqui é legal, eu quero fazer isso da vida? Na verdade, assim, o meu sonho de criança era trabalhar em multinacionais. Eu queria estudar e eu tinha até uma marca específica que eu via na televisão, os comerciais, e falava, eu quero trabalhar nessa multinacional. Então, quando criança, essa era a minha intenção. Né? E aí eu fui ficando adolescente e tal, e tinha aquele sonho. Só que, como o empreendedorismo, como você falou, entrou pela necessidade, eu fui estudando, mirando em algo, porém, para sustentar o futuro, eu tinha que lidar com o presente. Perfeito. Então, não houve um momento específico, a consciência de que o empreendedorismo iria mudar a minha vida. Não, eu ainda fui aquela pessoa que acreditou que o CLT poderia trazer. Por quê? Porque eu venho de uma família que o CLT, você ter carteira assinada, você ter... aquilo era um sinal de status, e não o empreender. Mas eu fui ali, naquele momento, foi tendo o entendimento que o empreender poderia me dar o status que o CLT talvez prometesse, mas não alcançasse, sabe? Uhum. Então, eu fazia, durante muito tempo eu fazia coisas paralelas. Eu trabalhava como CLT e ainda assim, de forma paralela, eu empreendia. Até que, quando eu me tornei cerimonialista de casamento, foi quando eu percebi que, naquele momento, o que poderia mudar a história da minha vida por completo seria o empreender. Então, eu acho que a virada, o entendimento foi quando, com 26, eu saí do CLT de uma vez para me dedicar exatamente ao empreendedorismo, que foi começar a organizar casamento. Lu, e como é que foi sair, né, de uma realidade mais humilde, da Baixada, até se tornar a Luciana Jordão, que fez
enormes casamentos de pessoas muito importantes, né? Fora do Brasil, no Brasil. Como é que foi essa jornada de sair de um lugar mais humilde, chegar num lugar, né, que talvez era muito distante da realidade de quando você era pequena? Existe um ditado que diz que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu sempre fui uma pessoa que pensava grande. A minha avó sempre falava assim, para de botar o chapéu onde sua mão não alcança. Só que eu era a pessoa que botava o chapéu onde a mão não alcançava. Isso desde muito nova. Porque você nasce numa realidade muito simples. Quando as pessoas dizem assim, você já tá no fundo do poço, o único lugar que você tem pra ir é pra cima. Então, eu já tinha uma realidade muito simples. Então, a única coisa que tinha pra mudar era ir pra cima. Então, eu sempre sonhei alto. Todo mundo me olhava naquele momento, naquele lugar que eu morava e falava, parece que você não é daqui. Porque eu me vestia como se não fosse, eu me portava como se não fosse. É algo nato mesmo, algo vindo de mim. Então, a questão dessa transformação durante o percurso de uma pessoa muito simples me deparar com casamentos num momento luxuoso foi uma jornada que eu fui trilhando devagar. O meu crescimento não foi de um dia para a noite. Uhum. Eu fui devagar fazendo casamentos, mudando a história, me posicionando de forma intencional para que eu atingisse aquele público que eu queria chegar. Você conseguiu chegar lá? Consegui. Eu considero de que todas as realizações no ofício como cerimonialista eu atingi, sabe? Eu sonhava, quando eu comecei, um dia eu quero fazer um casamento no Copacabana Palace, era o meu sonho principal. Naquela minha realidade que eu fazia casamentos na Baixada Fluminense ainda, e o Copacabana Palace era, sabe? E alguns poucos anos atrás, não só fiz muitos casamentos no Copacabana Palace, mas houve um evento lá em que eles chamaram, se eu não me engano, 20 cerimonialistas no Rio de Janeiro, e foi um jantar para as 20 principais no palco do Teatro Copacabana Palace, e eu estava lá. Nossa! Então, assim, é realmente olhar para trás e pensar. Para muitos é pensar grande, é pensar fora da caixinha, ou até ser ousada demais, mas a ousadia sempre foi parte da minha vida, e eu só consegui sair da onde eu saí, chegar onde eu cheguei por conta da ousadia. E isso que tu tá falando é algo que é importante reforçar, porque, por exemplo, o empreendedor, né, você saiu da Baixada Fluminense, como você disse, né, fiz vários eventos na Baixada Fluminense, mas também fiz o Copacabana Palace e outros lugares pelo mundo. O ponto aqui é que quando a gente fala de empreender, a gente fala de série de mudanças, né? Mudanças de ambiente, mudanças comportamentais, mudanças de visão. Na tua trajetória até o presente momento, qual foram as principais mudanças que você pode trazer aqui e dizer assim, até para o público que está vendo a gente, dizer assim, essas mudanças foram aqui de fato, me colocaram no lugar onde eu cheguei e me mantêm nesse lugar e, obviamente, me projetam por um lugar ainda maior. Qual foram essas mudanças? Se a gente fosse pensar em termos de comportamento, de visão, ou talvez alguma coisa que você teve que abrir mão, alguma coisa do tipo? A primeira mudança eu acho que foi a da consciência. O entendimento de que onde eu estava eu podia muito mais. Então, a consciência de saber que tinha algo maior. O que eu via do mundo era através da televisão. E a televisão trazia um mundo que eu queria conquistar, mas eu não tinha acesso a ele. Eu conheci a praia com 11 anos de idade. Então, assim, que eu pisei na areia da praia. Muito tempo depois que muita gente, né? Enfim. Então, a primeira mudança foi da consciência. E a segunda mudança que mudou completamente a história foi a geográfica também. Porque eu cresci e eu fui criada num morro. Num lugar simples, na Baixada. E a mudança geográfica foi quando eu me mudei para Copacabana, para morar com uma amiga, dividir apartamento. Ali que foi a chave, porque eu comecei a ser conhecida como uma cerimonialista da Zona Sul. Então, essa mudança geográfica mudou também a história do perfil dos casamentos na qual chegavam até a mim. Isso foi muito importante, porque o mercado de eventos, ele primeiro que é um mercado
são luxos, né? Mesmo que seja um casamento simples, você fazer uma festa de casamento, mesmo que seja num lugar mais simples, é um luxo para aquela sua realidade, né? Então, é um mercado de luxo. E o mercado de luxo também é muito seletivo. Era difícil uma cerimonialista da Baixada fazer um casamento na Zona Sul, em determinados lugares. Tinha essa seleção. Então, a minha mudança geográfica também fez parte. Só que a minha mudança geográfica só foi possível quando eu acreditei em mim mesma, que era real a necessidade e a possibilidade de que eu conseguiria me sustentar naquele momento. Eu era solteira, eu era estudante ainda. A mudança geográfica tinha que acontecer, ela aconteceu, mas a mudança da mentalidade foi a principal, assim, que startou todo o trajeto adiante. E, Lu, foram 18 anos, isso? Ainda está, né? Ainda sou, exato. Atuante no universo de casamentos, mas chegou uma hora que as coisas mudaram aí. Conta um pouco mais, como é que foi essa mudança e como que surgiu a Véu? A Véu. A gente passou... Como cerimonialista, eu, graças a Deus, tive muito sucesso durante a jornada. Foi uma jornada de crescimento constante. Porém, chegou um momento que foi crucial na vida de todos nós, que a pandemia, né? 2020, a gente recebeu naquele momento da pandemia as notícias de que o mundo ia parar, e o primeiro mercado que parou foi o de eventos. E o último que voltou foi o de eventos. E por mais que a gente aprenda em todos os lugares que a gente estuda sobre empreendedorismo, que não dá para ter todos os ovos na mesma cesta e tudo mais, naquele momento da minha jornada empresarial, era aquela cesta que eu tinha. E aquela cesta simplesmente parou por um período, porque os eventos pararam de acontecer. Então, ali na pandemia, ao invés de ficar lamentando, houve um momento de muita tristeza, enfim, global, mas também foi um momento de olhar para dentro e de criar novas possibilidades. E naquele momento eu entendi que era possível e que era importante a gente diversificar. E eu comecei a pensar no que empreender, no que fazer, no que pudesse fazer, até que o mercado de eventos também trouxe uma consciência pra gente, principalmente ali após a pandemia e após os adventos das redes sociais, de uma perfeição quase inatingível, sabe? Os eventos começaram a ser exigidos com perfeição, que tudo funcionava. Na internet tudo é bonito. Acho que ali, essa parte da pandemia que você trouxe, né? Não tem como, todo mundo foi impactado, né? Eu fui impactada, Danilo, você, quem tá em casa, todo mundo foi impactado. Mas eu acho que ali também surgiu muito essa coisa do digital, né? O digital veio com uma força tão grande e junto com ele, óbvio, vieram vários desafios. E isso que você trouxe da perfeição, eu vejo que é algo que dali mudou completamente, né? Das pessoas terem a foto perfeita, ter a pose perfeita, o rosto perfeito, a pele perfeita, sem poros, né? Enfim, isso mudou. E isso mudou, impactou também no teu negócio, né? Exatamente. Havia uma exposição muito grande na rede social e essa exposição trazia uma perfeição. Aí surgiram os filtros no Instagram e todas aquelas coisas que aconteceram durante aquele período. E os casamentos começaram também a ter uma perfeição quase que inatingível. E eu, como era a fonte, o cerimonial, a pessoa que organiza o casamento, ela é a fonte de todos os fornecedores, eu sou ali a base, e eu também sou a base de todos os casais. Então, eu era o pilar do evento, né? E quando surgia para mim a necessidade de uma perfeição constante, isso trazia uma certa ansiedade de algo que talvez nunca pudesse atingir, de eventos que eram incríveis, mas a noiva olhava e falava, mas isso aqui saiu uma gordurinha na foto que eu não gostei. E o evento era incrível e você falava, gente, é inatingível. E aí, a arte não era uma coisa que era presente na minha vida, a parte do fazer manual. Porém, quando eu tive acesso à primeira aula de cerâmica, e naquela aula eu consegui fazer algo com as minhas próprias mãos, eu percebi, gente, com treinamento,
Isso é possível. E é legal porque quando a gente conversou, ela falou, Bruna, eu não tinha talento nenhum, eu nunca tinha feito nada, eu não era boa, né? Eu achei que isso não seria possível, porque como cerimonialista, você tem que entender de estratégia, você tem que estar atenta a tudo, você tem que entender de pessoas, né? Mas você não tem ali que fazer algo. Não. E a Vel, né, que hoje traz peças incríveis, traz muito disso também, nasceu de uma dor, Sim, né? exatamente. Então, naquele momento ali foi algo desafiador para mim, mas eu trouxe a arte como libertação, sabe? A cerâmica, ela libertou da exigência pela perfeição. Porque quando você modela um prato, uma xícara, um bowl, o que seja, ou você pode ter a cerâmica utilitária, que é aquela que você usa no seu dia a dia como prato, xícara, enfim, copos e tal. E também tem a cerâmica artística, tem a cerâmica que são as bijuterias. A cerâmica, ela é vasta. E assim, a beleza tá nos olhos de quem vê. Então, às vezes eu fazia algo que eu nem achava tão bonito assim, mas alguém falava, nossa, isso tá lindo. E isso libertou o fato de você não ter que ser perfeito em tudo, sabe? O perfeccionismo foi trazendo espaço à criatividade. E eu comecei a criar algo na cerâmica sem medo. E entender que como nós somos seres humanos únicos, a cerâmica, cada peça que é feita à mão, também é única. O véu, o nome véu, ele tem duas vertentes. Eu queria algo que ligasse aos casamentos, né? Para não sair muito fora da minha realidade dos eventos. Porque, a princípio, quando eu criei a véu, era para atender o mercado de eventos, as noivas, né? Que vão casar e querem xícara, pratos. Então, elas compram isso para as casas. Então, era isso. Só que o véu também é uma sigla de você é único. Então, Nossa, dá que lindo! Que lindo! Cada peça que é feita é única. Então, quando alguém recebe uma cerâmica artesanal, algo feito à mão, o tempo é muito valioso pra gente. E pensar que alguém dedicou tempo a fazer aquilo. Há uma peça que não existe nenhuma igual. Por mais que a gente queira fazer, não sai igual. Então, ela é tão única quanto você. Isso trouxe, assim, uma beleza no trabalho, uma leveza que os meus olhos, que já brilharam fazendo o casamento, voltou a brilhar fazendo a cerâmica. Então, hoje a Vel completou em janeiro 1 ano, então a gente tem 1 ano e 3 meses, mais ou menos, né? Falando da data que estamos gravando o podcast. E já vendemos para vários países, vários estados, e a gente está abrindo um espaço novo na nossa cidade. Então, assim, está criando um crescimento de que nós desejávamos, né? Todo empreendedor que começa um negócio, ele deseja que haja o crescimento, mas, apesar de desejar, foi surpreendente a velocidade que isso aconteceu, sabe? Uhum. Então, a gente chegou um momento que eu olhava, a gente ganhava 1.000 seguidores por mês. Então, Nossa. a gente completou 1 ano de véu, 12 meses de véu, com 12.000 seguidores. Então, assim, falei, gente, aquilo que você foca cresce, sabe? Eu ainda estou cerimonialista, tenho casamentos a realizar esse ano, e é algo que eu amo fazer, eu amo celebrar. Eu amo celebrar a vida e fazer parte da vida dos casais nessa celebração que é tão maravilhosa. É incrível, mas ter a liberdade de criar algo que não tem obrigação de ser perfeito é libertador. Libertador. E deixa eu te fazer uma consideração aqui que eu vejo que desde criança você sempre teve muita intencionalidade em tudo que você fazia, né? E às vezes a gente pensa, eu não tô mais feliz aonde eu tô e eu não sei pra onde ir, eu não sei o que fazer. E aí às vezes as pessoas dizem, faz aquilo que você ama, faz aquilo que você gosta, né? Faz um hobby. E até eu imaginei que a Vel pudesse ter surgido assim, né? Foi fazer um hobby, uma aula de cerâmica para desestressar. Não foi bem assim, né, Lu? Não. Eu falo o tempo inteiro que eu não saio de casa à toa, sabe? Eu sou uma empreendedora que eu olho oportunidades em todos os momentos. Apesar de ter uma vida muito leve, de amar o presente, mas eu também vejo oportunidades em cada saída que a gente, né? Que a gente se propõe. E a Vel não foi diferente. Eu vi uma oportunidade de mercado, foi uma demanda de uma cliente, uma noiva minha,
de fazer um trabalho em cerâmica. Ela queria para presentear os padrinhos de casamento, um copinho específico de cerâmica. E a gente entrou em contato com uma fornecedora que o estilo que ela queria só existia em São Paulo. E era maio, e aquela fornecedora de São Paulo falou, não, eu tô com a agenda fechada, eu não pego mais pedidos esse ano, porque eu já esgotei todos os pedidos de personalizados. Ali, naquela ligação que eu fiz para aquela ceramista, eu vi uma oportunidade. Eu falei, se é maio e ela não consegue atender minha cliente que é em outubro, existe uma oportunidade de negócios da cerâmica que alguém ainda não tá ocupando, porque tá na mesa, né? Tá na mesa. E se tá na mesa, meu amigo, e eu tô buscando uma outra fonte de renda para diversificar a minha cesta de ovos, por que não? E aí a gente pensa o seguinte, existe o talento nato, que você já é talentosa, nasce com talento para artes, enfim, que não era o meu caso. Eu brinco, quando criança, eu não sabia dar um laço do meu tênis. Então, assim, eu tinha muita dificuldade da questão artesanal. E eu confesso que, como eu tenho um pouquinho de ansiedade, eu não tinha muita paciência de ficar ali fazendo, não, sabe? Mas eu entendi que a cerâmica, não a cerâmica, a arte em si pode ser treinamento. Se você não nasceu com aquilo, você pode treinar para aquilo. E aí, eu vi um episódio de um programa na TV que a pessoa que estava participando mostrou pro jurado um frango perfeito. Aí o jurado falou assim, mas como você sabe que esse frango que você fez está perfeito? Ele falou, porque eu fiz 600 vezes esse frango. Todos os dias eu fiz esse frango para comer. Hoje eu posso dizer que ele é perfeito. E aí, quando eu vi esse episódio, eu falei, se eu quero aprender a fazer esse copinho, eu vou fazer ele 600 vezes, mas ele vai sair perfeito. E toda aula de cerâmica que eu ia, eu falava pro professor, o que você quer fazer hoje? Eu falava, o copinho. E na outra aula, o copinho. Mas você só quer fazer esse copinho? Eu falei, porque ele precisa sair perfeito. E hoje eu faço milhões de copinhos. Tem muitos copinhos. Então, assim, é isso. Mesmo que eu não tivesse o talento nato, eu entendo que tudo na vida é treinamento. Perfeito, perfeito. Essa visão é muito interessante porque eu também compartilho muito disso. Eu acredito que, na verdade, a gente fala de talento nato, mas eu acredito muito que, apesar do talento, para mim, talento, na verdade, nato, nada mais é do que predisposição. Você nasce com uma predisposição para aquilo, mas se você não desenvolve, se você não pratica, talvez a pessoa que não tem nenhuma predisposição, mas que fez aquilo 600 vezes, com certeza ela vai ficar muito melhor. Mas eu quero trazer algo um pouco contraintuitivo, né? Aqui, como a gente fala a realidade do empreendedor, principalmente para quem está vendo a gente está falando muito da parte de crescimento, de novos negócios, de oportunidades, mas eu quero ir na realidade do empreendedor, principalmente do empreendedor brasileiro. A gente sabe que nessa jornada também tu teve que abrir mão de algumas coisas. A gente sabe que nessa jornada talvez tu teve muito medo. A gente sabe que nessa jornada aconteceram momentos que tu disse, caramba, será que eu tô no caminho certo? E aí a pergunta que eu faço aqui é o seguinte, nessa jornada até o presente momento, já teve algum momento que tu pensou em desistir? E se tu pensou, o que foi que tu fez para não desistir, para continuar? Porque eu acredito que essa realidade tem pessoas que estão assistindo agora e devem estar pensando, caramba, eu tô pensando, ela falou de criar um novo negócio, uma oportunidade, eu também estou pensando nisso, mas será? Ah, não, acho melhor não me meter nisso. O que nessa jornada, qual foi o momento, se houve, que tu pensou assim, cara, eu acho que eu vou largar isso aqui e não vou mais me meter com isso? E o que fez tu não desistir? É uma pergunta... Eu vou ser um pouco contraditória na questão do desistir. Eu não sou uma pessoa que penso muito em desistir. Porque a minha realidade desde criança não me permitiu desistir. Sabe? Todas as dificuldades que eu tinha nas escassez, em ser órfã, de pai ausente, crescer numa realidade muito difícil, desistir não era uma possibilidade. Eu já tive dificuldades de avançar. Mas eu sempre encontrava um caminho diferente, sabe? Portas se fecham e fecharam várias vezes. Mas, da mesma forma, quando se fecha uma, abre uma janela e você pula. Eu tive muitas perdas de pessoas que eu amo. Eu tive perdas em relação a trajetórias. Mas como
desde criança, tive que ser eu por mim mesma, apesar de ter minha avó, minha tia, mas logo depois minha avó partiu, e aí na pandemia depois minha tia partiu, então eu fui perdendo os pilares. Então eu sempre aprendi desde criança que tinha que ser eu por mim mesma, sabe? E se eu desisto, para tudo. O meu universo para de girar. Porém, com todas as dificuldades que eu passei, uma das maiores dificuldades é a síndrome da impostora. Às vezes ela surge em mim, tipo, sério, você é boa cerimonialista, agora ceramista? É mesmo? Não é. Agora eu vou começar a dar aula no ateliê. E aí, às vezes, ela surge e fala, você dando aula? Você nem sabe direito ainda. Então, eu acho que o que eu mais lido é com a síndrome da impostora, sabe? De querer colocar para trás aquilo que eu posso avançar, que eu sei que vai dar certo e que depende só de mim, mas às vezes eu falo, será? É melhor não. É melhor ir devagar. É melhor não botar a mão aí. Mas aí depois vem a Luciana, que sempre foi... Isso pra mim é nato. O manual não tinha nato, mas algo nato que eu tive se disser não pra mim, eu vou achar uma possibilidade de ter um sim. Eu brinco, tem uma frase que os meus amigos conhecem, que o não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Então assim, o não eu já tenho, eu vou atrás. Só que aí a humilhação, geralmente, se você fizer bem feito, ela não chega, ela acontece, sabe? Então, pro empreendedor que tá em casa e que fala, não foi fácil, gente, eu posso afirmar pra vocês, não foi fácil. Fui degrau por degrau, mas se você persistir, se você acreditar em você e acordar todos os dias de manhã, tá difícil. Eu tive muitos lutos, muitas coisas aconteceram, mas só depende de mim. A única pessoa que faz dar certo e dar errado sou eu. Ninguém tem esse poder. Perfeito. Pode casamento acabar, pode ser demitida do trabalho, pode portas fechar. A única pessoa que é possível de fazer dar certo é você. É olhar pra trás e falar, ok, a realidade é essa. O que eu vou fazer pra mudar? E isso em mim é nato. E quando eu olho para tua trajetória, né, de tudo que você fez, de onde você veio, tudo que você conquistou, a forma que você enxerga as possibilidades, as oportunidades, eu vejo que em nenhum momento você se conecta com o vitimismo. Eu te vejo muito protagonista da tua vida, muito alinhada com o que tu quer fazer, com o que tu quer buscar. Porque eu vejo hoje que a gente, quando se coloca numa posição de vítima, é quase como se a gente não tem o que fazer. Eu sou vítima, o mundo me deve, as pessoas me devem, eu não tenho muito o que fazer. Eu espero que o outro faça por mim. E se eu espero que o outro faça por mim, é muito difícil da gente conseguir avançar. Agora, quando a gente tá no lugar de protagonista, a gente sabe, a mudança, ela só vai acontecer se eu for atrás daquilo que eu preciso fazer. E eu vejo isso muito forte em você. Eu vejo que é um modelo mental de ver o mundo, né? É uma menina, eu vejo a Luciana lá atrás, né? Uma menina corajosa, destemida, né? Que brava, que sabia, brava no sentido de bravura, né? De saber aonde quer chegar e de saber que aquele lugar não te limita para chegar onde você deseja, né? E a intencionalidade que eu vejo que até tem uma historinha que você me contou, que eu quero que você conte aqui, porque eu acho que isso vai fazer muita diferença para quem tá nos escutando, que foi quando você morava ainda distante e você decidiu, tinha vários campos, né, quando você passou na faculdade, e você escolheu um específico que era o mais distante da tua casa, não era o mais próximo, né? O que te fez pegar muitas conduções e escolher o mais longe de casa, sendo que a escolha lógica seria, eu vou estudar mais próximo da minha casa, né? Você tem caminhos, né? Você escolhe pelo mais cômodo, que é o mais fácil. Ou você escolhe pelo mais desafiador. Mas a resposta lá atrás que eu falei, 2 mudanças foi a mentalidade e a geografia. Então, quando eu passei na faculdade, eu fiz propaganda e marketing e tinha várias possibilidades de campus, né? Boa parte era próximo ao lugar que eu morava e trabalhava naquele momento. E um único campus era completamente distante, que era um campus em Ipanema. Então você pensa, eu morava num bairro chamado Austin, em Nova Iguaçu. É longe, gente, vou dizer pra vocês, é muito longe. E não existia, eu trabalhava de manhã
e estudava à noite. Eu saía da faculdade 10 horas. Eu pegava um ônibus até a Central do Brasil. Da Central do Brasil, eu pegava uma van até um determinado ponto e depois eu pegava um ônibus até a minha casa. Eu saía de casa 4 da manhã para ir para o trabalho, porque eu trabalhava no centro do Rio. Naquele momento da faculdade, eu trabalhava no centro do Rio, eu pegava 7h30 no trabalho. Eu saía do trabalho às 18, ia para a faculdade, saía da faculdade às 10, chegava 1h da manhã. Nossa. Então, assim, mas por que você escolheu o campus em Ipanema? Porque, de forma intencional, que eu sempre fui, era entender que se eu estivesse numa faculdade próxima à minha casa, eu teria os amigos e as pessoas ali para me relacionar, provavelmente com a mesma realidade de vida que a minha. Quando eu vi que havia uma oportunidade, era o mesmo valor de mensalidade em Ipanema ou na Zona Norte, enfim. Eu falei, por que não? Porque eu tenho certeza que na faculdade de propaganda e marketing em Ipanema vai ter filhos de empresários, filhos de donos de comércios. Ou seja, você não estava pensando nas condições atuais, você estava com a visão de onde você queria chegar. Exatamente, exatamente. E aí eu falei, ali eu vou me conectar com pessoas que podem abrir outras portas e até mesmo mudar a minha forma de vida, que era aquele mundinho pequeno que eu tinha. Sabe? Então, ali eu conheci pessoas. Depois eu fui para os Estados Unidos, eu fiz o casamento de uma menina nos Estados Unidos que eu conheci na faculdade, sabe? Então, depois eu tenho uma amiga que eu conheci na faculdade, trabalha na Disney, e eu fui para lá. Então, assim, é isso, é você ser intencional em tudo que você faz. Já que eu tinha que sair de casa mesmo para fazer a faculdade, por que não escolher o mais cômodo para escolher aquilo que fosse abrir outras portas, sabe? Então, assim, foi de forma intencional mesmo. Legal que tu tá falando também, porque uma coisa que a gente percebe na tua fala desde o início do nosso papo aqui é a intencionalidade. E isso é uma coisa que eu admiro muito, porque particularmente eu sou muito assim. Eu não consigo olhar para algo sem pensar no que aquilo pode gerar. Seja um benefício ou alguma coisa do tipo. Mas tu trouxe um negócio importante no que a Bruna te perguntou, que foi o poder do ambiente. A gente sabe que, a gente fala muito isso, às vezes tem gente que fala assim, mas isso é clichê, ambiente. Mas eu particularmente, e com certeza a Bruna, a gente acredita muito que o ambiente, ele modula os teus resultados, os teus comportamentos, a tua visão e a tua forma de ver o mundo. Eu digo que a pessoa com a mentalidade errada no ambiente certo, ela tem muito mais chance de crescer do que a pessoa com a mentalidade certa no ambiente errado. Então, partindo dessa visão, né, da importância do ambiente, o quanto o ambiente representa não só naquela pessoa lá do passado que saiu ali da região fluminense, mas da pessoa que hoje é muito mais bem sucedida, já tem experiências internacionais. O quanto o ambiente pesa hoje no teu crescimento, na tua evolução, nos acessos que você tem, no network e resultados? O ambiente pesa porque eu sou capaz de circular desde os ambientes mais simples quanto os mais luxuosos. Eu sou capaz de falar para pessoas que saíram da realidade que eu tive, porque é muito fácil as pessoas olharem para os empresários, para as pessoas bem-sucedidas e pensarem assim, mas também o pai não sei o quê, é herdeiro, é tal coisa. Então, eu já estive lá. E saber que eu estive lá e já circulei por lugares, não só aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, lugares que que geograficamente eu tive a oportunidade de estar presente, faz com que eu consiga me adaptar tanto à escassez quanto à abundância, sabe? Então, eu sei de onde eu vim, eu sei aonde eu estou, eu sei aonde eu quero chegar. E ainda assim me permite caminhar por esses caminhos. Eu volto para visitar a minha família, a mesma Luciana que hoje as pessoas que moram ainda lá às vezes me olham e falam, nossa, a Luciana saiu daqui, eu viro quase uma celebridade. Mas é a mesma Luciana, porém é uma Luciana que fez um percurso longo até chegar onde a gente está, onde eu estou nesse momento.
Mas eu posso circular com paz no coração, com alegria e honrar a minha história de onde eu vim. Legal. E honrar a história também de onde eu quero chegar, sabe? Então, isso que fez essa transformação. Ou seja, Luciana, tu tá dizendo o seguinte, e eu também valido e concordo com isso. Ser intencional na questão do ambiente que você vai mais viver e conviver também influencia diretamente no estilo de vida que você vai ter dali pra frente. Sim. É isso? Exato, exatamente. E óbvio que a gente tem todas as dificuldades possíveis que vai enfrentando no meio do caminho. Mas uma das maiores, eu acho que uma das maiores, algo muito bom do ser humano é ser possível se adaptar. A adaptação. E aí você vai se transformando e se adaptando e ali não se conformar com aquele lugar. Existe uma questão de você ter agora eu esqueci a palavra, mas você estar acomodado. Existe uma questão de acomodação e contentamento. A acomodação, eu tô aqui, tô bem, não saio daqui, não me mexe comigo. O contentamento eu estou contente onde eu estou, tô satisfeita com o que eu já atingi, mas eu quero mais. Exatamente. Eu faço essa alusão um pouco parecida com o insatisfeito e o inconformado, né? O insatisfeito é aquela pessoa que ele sabe que ele pode mais, ele quer mais, mas ele não é satisfeito, ele não usufrui daquilo que ele já conquistou, né? Às vezes até aquela pessoa que ela não tem gratidão. E o inconformado é aquela pessoa que ele quer mais, ele vai lutar por mais, mas ele usufrui. E às vezes na nossa jornada empreendedora acontece muito isso. A gente sempre está de olho na próxima conquista, mas a gente não está celebrando a conquista anterior. Sim. As pequenas conquistas que às vezes acontecem no cotidiano. Não sei se tu vive isso. Mas um ponto que eu quero trazer agora, a gente sempre fala que empreender não tem uma receita de bolo, né? E aí, até casando com eventos, enfim. E eu concordo que não tem uma receita de bolo. Mas se a gente pensar num bolo, tem ingredientes que são comuns em qualquer bolo, do bolo mais bonito possível até o bolo mais simples. Trazendo essa metáfora para o empreendedorismo, para o mundo dos negócios, qual seria, na tua visão, os principais ingredientes que qualquer empreendedor, empresário precisa ter nesse bolo chamado empreendedorismo? Ingredientes básicos que tu diz assim, ó, se tu não tiver esse ingrediente, não tem nem como começar a bater esse bolo, nem vai ter um bolo. Qual seriam esses ingredientes? Vou falar na minha realidade. Primeiro é acreditar em si, porque em todo momento, se você quer empreender, o empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo feminino, ele é muito solitário. Então, você precisa acreditar em você. E aqueles momentos que você não quer levantar para fazer, responder, não quer. Você ainda precisa se superar e estar, então, ativo, porque é você e você mesmo, principalmente no início. Então, acreditar em você é o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente é não se conformar. Ser, como você falou, né? Um pouco inconformado com os nãos, porque eles virão. Então, a todo momento eles virão. Porém, o não só é a palavra final para aqueles que são acomodados. Os que são, assim, incomodados com as notícias ruins da vida, elas vão buscar uma notícia positiva. O terceiro ingrediente é celebrar as pequenas vitórias, porque elas acontecem em fragmentos às vezes, sabe? É uma ligação, é uma boa notícia, é um convite para um podcast. São pequenas vitórias que acontecem, e celebrar todas elas. O primeiro contrato fechado, a primeira venda feita. Muito bom, Lu, porque muitas vezes as pessoas, elas estão sempre olhando para o que falta e não celebram. E eu sempre digo que celebrar é abrir espaço para próximas conquistas. Exatamente. Né? Exatamente. E eu acho que é ter uma visão do futuro, apesar de viver no presente. Eu tenho muito isso. Quando criança, pelas faltas que eu tive alguns lapsos de ansiedade pelas faltas. Tipo, seu pai vai vir te buscar, mas ele nunca ia, sabe? Então me dava uma ansiedade, aí a pessoa não ia e causava uma frustração. Mas os nãos, eles podem ser transformados em sim. Então, assim, lidar ali com as dificuldades, com a ansiedade, faz com que você viva um dia de cada vez. Hoje eu celebro o dia de hoje. Apesar de planejar o meu futuro,
eu vivo hoje. Então, a realidade da Véu Cerâmica hoje é essa. Hoje eu vindo no carro com meu marido e a gente pensando, olha, a gente pode criar tal coisa, né? Pode. Mas o primeiro passo é inaugurar a nova loja da Véu. Então, é viver o hoje. Porém, sempre pensar que nada que esteja tão bom que não possa melhorar. Então, o futuro, ele pode ser muito bom. Perfeito. Porém, celebre os pequenos... Celebre hoje. Viva os fragmentos da felicidade, que isso vai fazer com que você tenha muito mais contentamento no que você tem hoje, Muito mas seja inconformado um pouco com o que você ainda quer conquistar. Porque existe um mundo de possibilidades para quem acredita em si e para quem corre atrás, gente. Não adianta, eu acredito em mim, mas eu fico vendo televisão que uma coisa vai acontecer. Não. É ir atrás mesmo. Amei essa frase. Existe um mundo de possibilidades para quem quer correr atrás. Maravilhoso, maravilhoso. E Lu, conta um pouquinho assim, em relação, qual foi o erro que te travou, né? Qual foi o erro que quase, talvez, mudou o rumo das coisas? Conta um pouquinho, porque às vezes a gente tem dificuldade, a gente olha para as pessoas, né? Quando vão nos programas, a gente fala muito dos acertos, mas e dos erros, né? Eu acho que isso é tão importante quanto, porque os erros também, eles nos ajudam a melhorar, nos ajudam a nos tornar diferentes, né? Eu acho que a principal... Não digo que seja um erro em si, mas a principal questão em mim é... Mesmo que eu seja ousada, eu tenho medos, sabe? Então, o erro principal é acreditar no medo que muitas vezes ele borbulha aqui dentro. Então, não acreditar... Porque o primeiro ingrediente eu falei é acreditar em si, né? Eu falei. Só que o acreditar em si, ele não anula o medo que você tem de não dar certo. E como durante minha jornada foi... bem solitária em cada passo que eu dei em relação a eu lutar por mim mesma, apesar de tiveram muitas pessoas que surgiram e que ajudaram e que me abriram portas, mas o medo era aquele que pode travar ou pode trazer um olhar tipo de que é possível você alcançar, você ultrapassar. Então, eu acho que o erro é... Algumas vezes eu tive muito medo, principalmente naquele período da pandemia, em que eu tive alguns pilares da minha história rachados, no qual a pandemia me trouxe a falta da presença nos eventos. Então, o meu pilar profissional, ele estava rachado. Eu estava num relacionamento que terminou durante a pandemia, então o meu pilar emocional também foi rachado. E a minha terceira mãe, que a minha tia que me criou, ela partiu por vítima do Covid, então o pilar familiar também foi rachado. Uau! E aí, nesse momento, o medo me dominou, eu falei, vou parar. E aí veio uma tristeza profunda, com o diagnóstico, isso inclusive tem nome, mas veio uma tristeza profunda, ali eu tive medo de não conseguir alcançar. Então, esse foi o principal, sabe? Total. Então, não digo que foi um erro. Eu acho que foi aquele momento que eu travei e falei... Difícil. Não consigo. Eu cansei de lutar, eu perdi tudo, não tudo. Muitas coisas que eu achava importantes, mas sabe uma coisa que eu não perdi? A fé. E foi a fé que naquele momento me sustentou a acreditar que aquele momento estava difícil, mas que ele ia melhorar, sabe? E eu vejo que histórias de sucesso têm muitos episódios de medo ao longo delas, né? E Lu, pra gente já encaminhar aqui pro fim do nosso papo, que tá incrível, eu tô aprendendo demais, maravilhoso, me inspirando, tenho certeza o Danilo e as pessoas que estão nos assistindo em casa. Que mensagem você deixaria para essas pessoas, para esses empresários, empresárias, né, empreendedoras que estão nos assistindo agora? O que você gostaria de deixar para elas como uma mensagem final? Existe uma frase que eu falo desde criança, que ela permeou a minha vida inteira, que diz: quem quer encontra um meio, quem não quer arruma uma desculpa. Então, desculpa a gente tem o tempo inteiro. Mas quem quer algo de verdade, encontra um meio. Então, essa é a mensagem. Se você quer algo do fundo do seu coração, se você quer isso muito, você tem aqui dentro de você a forma. É só parar,
olhar pra dentro e entender o caminho, ele vai aparecer, sabe? Então, desculpas a gente pode dar pra tudo, gente. Até pra não levantar da cama de manhã, até pra não escovar o dente, coisas básicas. Mas quem quer algo muito na vida, a gente encontra o meio e tudo é possível em quem acredita em si. Maravilhosa. Lu, te agradeço de coração. Muito obrigado. Muito Foi obrigado incrível esse papo. E pra você que ficou até aqui com a gente, não esquece de já curtir, comenta, compartilha, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos episódios. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.